Já é Natal no canal Histórias Secretas, eu sou a Patrícia Deluna e a gente não podia terminar o ano sem contar uma história secreta de Natal. E para saber sobre como o Natal ficou desse jeitinho que a gente conhece hoje, clica no sininho, se inscreve e vamos lá! Você sabia que o Papai Noel foi uma tradição criada a partir da comemoração do dia de um santo? Pois é, primeiro eu vou contar um pouco sobre São Nicolau para explicar como usaram essa imagem para inspirar essa imagem e depois virar essa imagem. São Nicolau nasceu na Turquia, em Pátara, por volta de 270 d.C., numa família muito rica. Quando os pais dele morreram, Nicolau, que ainda não tinha sido canonizado santo, herdou uma fortuna enorme e começou a distribuir tudo pelos pobres. Numa das histórias mais famosas sobre ele, um homem tinha ido à falência e ele estava tentando prostituir 3 filhas virgens. E se te parece improvável, lembra que isso acontece ainda hoje. Acontece que, em 270 d.C., um dote fazia diferença na vida de uma pessoa. Então, Nicolau joga uma meia com ouro pela chaminé. Segundo a hagiografia, que são os registros da vida de um santo, o homem teria usado esse dinheiro para casar a filha mais velha. Em seguida, São Nicolau joga outro saco de moedas de ouro pela janela e o homem casaria a segunda filha. Quando Nicolau se aproxima da casa pela 3ª vez, o homem se joga aos seus pés agradecendo. E essa história começou a correr o mundo e ele começou a ficar famoso, né? Imagina alguém que está se prostituindo por necessidade financeira e de repente alguém joga uma moeda de ouro, um saco com moeda de ouro pela sua janela. Milagre de Natal. São Nicolau continuou peregrinando, ele tinha um sonho de viajar por lugares sagrados e até a Palestina. Opa, eu também tenho esse sonho. Agora, se você tem esse desejo de viajar por lugares sagrados e vivenciar histórias secretas, fica ligado no canal, que a partir do ano que vem o nosso patrocinador vai estar aqui anunciando pacotes incríveis por todos esses lugares que a gente conta no vídeo. Segue o canal, toca o sininho, compartilha naquele grupo chato de Zap que só fala de política. São Nicolau continuou viajando e causando. Uma das histórias mais famosas de suas várias viagens entre Grécia, Itália, Palestina, Rússia, acontece quando ele ressuscita 3 crianças que foram mortas para serem transformadas em carne por um açougueiro. Elas estariam dentro de barris de sais e esse é o momento para tudo. Ele teria ido até a casa do açougueiro, em algumas narrativas ele pula pela janela, outras pela chaminé, e ele ressuscita as crianças, né? E leva elas até a casa delas de volta. Quando chegou na Rússia, essa história já tinha cruzado o Oriente. Ele estava tão famoso com a distribuição de presente, dinheiros, milagres, que em algumas cidades as pessoas deixavam as meias nas janelas, esperando a sorte dele passar por ali e deixar algum dinheiro ou fazer algum milagre. Em outra história, 2 crianças foram expulsas de casa pelo tio malvado e foram se refugiar na igreja. Morrendo de fome, eles teriam visto uma miração ou uma imagem de São Nicolau, em que ele materializa pão para elas e leva essas crianças pela rua até uma senhora que poderia cuidar deles. Assim como o Padre Pio, esse é um santo que também se biloca, tem um dom conhecido como ubiguidade. Ele poderia ser visto num lugar e está em outro. E assim foi nascendo a lenda de um bom velhinho que dava presentes para as crianças e as protegia. Afinal, a magia de Natal é sobre milagres de amor. Talvez por isso São Nicolau tenha sido associado ao Natal. Como diz uma amiga minha, hoje em dia tá fácil ser famoso, mas naquela época não tinha internet, né, gente? Então a coisa é na base do boca a boca, da fofoca. As pessoas iam viajando e contando as coisas de cidade em cidade, nas trovas sobre amores, heróis, mártires, santos. As pessoas, os trovadores e os contadores de história, e as pessoas iam levando as histórias que mais impactavam elas, né? E ele não era pouco famoso, ele foi venerado como santo ainda vivo e virou padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega, das cidades de Amsterdã e Moscou. Nos países germânicos, por exemplo, é difícil até separar onde começa a lenda de São Nicolau e onde termina a de Odin, que costumava vir montado em seu cavalo Spleiner e trazer presentes para as crianças que deixavam cenoura nas suas botas do lado de fora de casa para o cavalo comer. Os alemães foram os primeiros a fazer essa associação da comemoração do Dia do Santo, no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, com as crianças receberem presentes em meias ou carvão, né? Sendo uma comemoração natalina do período festivo de Natal.
Com a Reforma Protestante, a devoção a São Nicolau enfraqueceu nos países protestantes, menos na Holanda, onde a lenda permanece ainda hoje com o nome de Sinterklaas. Inclusive, lá no dia 5 de dezembro, ele vem de barco, supostamente da Espanha, e o barco vem com ele e um assistente mouro, que seria aquele que castiga as crianças malvadas. Para desacralizar a imagem de um bom velhinho do Natal a um santo, ele assumiu outros nomes. Nos Estados Unidos, Santa Claus; na Alemanha, Kris Kringle ou Weihnachtsmann, o Homem do Natal; na França, Père Noël, esse eu sei; na Inglaterra, Father Christmas; na China, De Chu She Lao Ken. Acho que é isso. Olha como eu estou internacional. Como surgiu a figura do Papai Noel de roupa vermelha, morando no Polo Norte. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno, na cor marrom ou verde, que era inspirada nas vestes de bispo do século III. Começou com a literatura. Em 1822, um poema de Clement Clarke Moore, conhecido como "Twas the Night Before Christmas", A Noite Antes do Natal, onde o Papai Noel viria descrito exatamente como a gente conhece hoje. Um velhinho de bochechas rosadas, um trenó puxado por 8 renas. Depois vieram os cartunistas, quando em 1886 o alemão Thomas Ness criou uma roupa mais fashion para o Papai Noel. A roupa nas cores vermelhas e branca, com cinto preto e botas, foi apresentada na revista Harper's Weekly pela primeira vez. Já nos anos 20, o ilustrador Rockwell foi uma das maiores influências para a criação da imagem de um Papai Noel como a gente conhece hoje. E aqui vocês podem ver uma imagem no Japão de 1914 para entender que a lenda do Papai Noel já tinha chegado até o Oriente. E por isso, tchan, 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 os marqueteiros, em 1931, numa campanha publicitária da Coca-Cola, mostraram o Papai Noel com o mesmo figurino criado pelo Ness e pelo Rockwell. E isso fez com que se popularizasse ainda mais essa imagem. A campanha da Coca-Cola fez um sucesso mundial e a gente acabou tendo esse Papai Noel que a gente conhece hoje e totalmente dissociado da imagem de São Nicolau. Como o Natal seria no dia 25 de dezembro? Essa decisão de que o Natal seria comemorado no dia 25 de dezembro foi dos romanos. Quando Constantino decidiu que o Império Romano se tornaria cristão, ele fez uma prática que Roma tinha há muito tempo, né, de comemorar dias de deuses romanos em dias de deuses que eram de outras culturas. Então eles decidiram que iam comemorar o dia de Cristo, já que eles iam se tornar cristãos e que o império tinha uma extensão enorme e que todas as pessoas tinham que passar a comemorar aquela festa. Então eles escolheram a festa da Saturnália, que era uma comemoração ao Sol e que era uma festa que existia em toda a extensão do Império Romano, para que esse dia fosse comemorado a partir de então como a data de nascimento de Cristo, né? Em países ortodoxos como a Rússia, ainda se comemora o dia do nascimento de Cristo no dia que se comemora os Reis Magos, no dia 6 de janeiro. Mas na maioria dos lugares e do mundo, né, acabou vencendo o que foi estabelecido pelos romanos, se comemorar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro e a véspera, obviamente, no dia 24. E a Saturnália, ela ainda remetia a um festival babilônio mais antigo, porque era uma prática dos romanos, quando eles entravam em alguma região que eles dominavam, eles faziam uma dominação religiosa também. Então eles pegavam aqueles deuses e absolviam, né? Passavam a comemorar aqueles deuses com nomes romanos. Então, por exemplo, Afrodite vira Vênus, né? E eles fizeram a mesma prática com os santos. A igreja acabou absorvendo essa prática também, né, e fazendo com que santos fossem comemorados em dias de deuses e que o nascimento de Jesus fosse comemorado no dia do mais importante, um dos mais importantes festivais romanos, a Saturnália. Agora a gente vai se despedir por aqui e dizer para vocês não esquecerem que a gente volta no dia 16 de janeiro falando de templários, vikings, celtas, Atlântida, lugares sagrados pelo mundo, pesquisadores internacionais e nacionais, história alternativa do Brasil, as últimas descobertas arqueológicas e muita curiosidade. Então vai lá, se inscreve, clica no sininho, compartilha com a família, fica ligado. E até lá vocês podem me seguir no Instagram HSecretas, onde eu posto histórias menores. Até o próximo ano e que vocês tenham em 2019 tudo que vocês plantaram em 2018 e muita magia nesse Natal.